Valendo. Joia. Então, pessoal, nós vamos começar hoje a disciplina de farmacologia, tá? É uma disciplina que tem um conteúdo muito extenso. Eu falei para vocês na semana passada da bibliografia, né, do livro do Hang Dale, que é um livro, a Bíblia da farmacologia do mundo, não é só nossa aqui. E ficaria impossível a gente dissecar esse livro inteiro, tá? Então, desde quando eu fui escalado para essa missão de ensinar farmacologia no curso de odontologia para vocês, alguns anos atrás, acho que foi em 2016, 2017, eu quis trazer o máximo da prática possível, tá? Porque a nossa formação normalmente das disciplinas básicas como essa acaba ficando muito maçante, muito teórica, e a nossa disciplina é 100% teórica. Então eu quis tentar trazer o máximo da aplicação prática. Então, os conceitos que vocês vão aprender a partir de hoje são conceitos básicos e que vocês têm que saber e que a maioria dos dentistas não sabe, tá? Portanto, a maioria dos dentistas medicam pacientes sem saber, por exemplo, como que o medicamento age. A maioria dos dentistas medicam o paciente sem saber o que acontece com o medicamento depois que o paciente engole. A maioria dos dentistas aplica as medicações sem saber para onde vai esse medicamento depois e que tipo de danos o medicamento pode causar a uma pessoa, tá? Então, é importante vocês prestarem bastante atenção nisso e vocês vão ter que, assim, se esforçar bastante e relembrar muita coisa, principalmente da parte de fisiologia. Tá? A parte de fisiologia, às vezes quando eu tenho que parar aqui, ó, porque alguém aparece aqui para entrar, e aí eu tenho que tirar aqui, mas está perdido. Não é dessa turma. Prof, agora chegou o e-mail que o senhor mandou. Ah, legal. Que bom. Então agora vai chegar certinho. Acho que eu que fiz errado alguma coisa lá. Eu nunca usei essa plataforma aí de e-mail, mas é bem legal, agora eu vou usar. Beleza? Bom, então o que é a farmacologia, tá? Meus slides, pessoal, eles não costumam ter muita coisa anotada, tá? Muita coisa escrita, porque eu gosto, na verdade, de colocar muita imagem, porque eu acho que fica mais fácil de explicar. Agora, definições, tá? O que são definições? Definições são conceitos. E esses conceitos não tem muito que a gente ficar discutindo em cima, porque eles são conceitos já bem definidos, tá? Então, não tem como eu ficar aqui modificando isso. Então, por isso eu coloquei aí para vocês terem esses conceitos, são importantes. Primeiro, do que é farmacologia? Então, do que nós vamos falar aqui esse semestre, tá? É o estudo da interação dos compostos químicos com os organismos vivos, tá? Então, qualquer composto químico que vá interagir com o nosso organismo vai ser estudado através da farmacologia, tá? Compostos químicos como medicamentos, que são os principais compostos que a gente vai estudar, tá? E aí eu tenho dois conceitos interessantes que são muito importantes nesse caminho todo, e vocês têm que ter isso na cabeça, tá? Que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, o que é farmacocinética? A farmacocinética é o caminho que o medicamento faz no organismo. Ou seja, as etapas que a droga passa, desde a administração até a excreção. Ou seja, o que é a farmacocinética? A farmacocinética é o movimento do fármaco dentro do meu organismo. Então, eu pego um medicamento via oral, vou
deglutir esse medicamento e esse medicamento ele vai fazer um movimento até ele sair do meu organismo. E então a farmacocinética engloba todas essas etapas. E esse termo farmacocinética você vai ouvir muito, você vai ver em provas, você vai ver em provas de concurso, em aulas, em congressos. Então você tem que saber do que se trata, porque nem sempre as pessoas, quando falarem de farmacocinética com vocês, vão explicar o que é o termo. Então você tem que saber do que se trata. A farmacocinética é isso, tá? É o caminho do fármaco no organismo. E esse fármaco, ele passa por caminhos e didaticamente nós dividimos cada etapa e nós vamos estudar cada uma delas, tá? Desde a ingestão do medicamento até a eliminação, a excreção, tá? E ainda tem um outro termo muito utilizado que é a farmacodinâmica. A farmacodinâmica é a área da farmacologia que estuda o efeito do medicamento. Ou seja, como que aquele antibiótico mata uma bactéria. Isso é farmacodinâmica. Que é principalmente também o seu mecanismo de ação, então é disso que eu falei, e também a sua relação de concentração e efeito. Ou seja, quanto de medicamento eu preciso para ter aquele efeito. Tá? Então, é importante que vocês saibam uma coisa, aqui didaticamente está bem dividido. Agora, no meu organismo, tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Bom, esse slide aqui, pessoal, como agem os fármacos, tá? Esse slide, ele para mim é a definição completa de tudo que vocês têm que sair daqui lá em dezembro sabendo. Tá? E não é por causa da prova, porque a prova, eu tenho que cai na prova, o que vai ser a prova, o que vai ser a prova. Pessoal, a prova pouco importa. Tá? A prova é uma mera formalidade obrigatória e que não diz nada sobre nada. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que vai muito bem na prova e chega na hora de aplicar o conhecimento e não consegue aplicar. E tem muita gente que vai muito mal na prova e que na hora de aplicar o conhecimento a pessoa se dá muito bem. Então, não estudem focando em prova, gente. Estudem focando em aprender, tá? E aí, quando eu falo isso para vocês, esse slide resume muito bem o que vocês têm que aprender. Então, toda vez que você tiver na dúvida, isso está lá no Aveia. Toda vez que você estiver na dúvida do que você tem que aprender, o que você tem que estudar. Ah, o que é o estudo dirigido? Pô, professor, eu podia dar um estudo dirigido. O estudo dirigido está aqui, é esse slide. Esse slide é o seu estudo dirigido. Você tem que saber todas essas etapas aqui, tá? Então, eu tenho um fármaco, que a gente já sabe agora que o fármaco é um composto químico. O fármaco é o meu medicamento. Tá? Lembra, a gente já não fala tanto remédio, né? Remédio já é um termo mais popular. Então, medicamento ou fármaco seria uma forma melhor de falar. Então, quando eu tenho fármaco, o que vai acontecer com ele? O primeiro passo do fármaco no meu organismo, ele tem que ser absorvido. Depois, nós vamos falar de cada etapa, tá? Mas só para uma introdução para vocês. O que é a absorção? Imagine que eu estou tomando um medicamento porque eu estou com uma inflamação na ponta do meu dedão do pé. Só que eu tomei o medicamento via oral. Como vocês acham que esse medicamento vai fazer efeito lá na ponta do meu dedão do pé? Como vocês acham? Não sei muito bem, professor. Tipo, que nem ele não age só no local que precisa e, tipo, porque o sangue circula por todo o corpo, né? Mas, tipo, lá não precisa, ele só precisa no local onde tá machucado e tal. Porque, tipo, que nem tem os medicamentos aí que tem líquidos e tem aqueles que são os comprimidos, aí eu não entendo, na verdade, muito essas coisas, não. Vocês vão entender Mais tudo. ou menos. Mas assim, vocês
vocês já tiveram anatomia e fisiologia. Então, pensa assim comigo. O meu medicamento, eu tomei meu medicamento via oral, um comprimido. Só que eu tô com o meu problema lá no dedão do pé. Como que esse medicamento vai fazer efeito lá? Como que ele vai chegar lá? Isso vocês É porque, imaginam. tipo, tá no estômago, vai ser digerido, aí vai pra corrente sanguínea pra chegar Exato. lá. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Esse movimento do fármaco, quando ele cai no estômago, até ele chegar na corrente sanguínea, isso se chama absorção. É exatamente isso. Você definiu corretamente. Quando é, tipo assim, que nem. Porque depende, né? Tipo, quando é um remédio que você toma, e aí tem, tipo, mesmo que seja líquido ou comprimido, né? E tem, tipo, como se fosse. Tem a anestesia, que é tipo, aí tem uma local, e aí tem a que vai no doutor do corpo, aí Uhum, tem aquelas coisas que passam no local, tipo, vai passar um antifúngico na unha, entendeu? Aí uhum. você só passa em cima do local. Isso, Tem, isso. aí todos são diferentes um do outro. São diferentes, vocês vão aprender que são diferentes, tá? Obrigada. Os medicamentos, eles, na sua maioria, tá? Eles são de uso sistêmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tomo o medicamento, por exemplo, via oral, ou uma injeção intramuscular, ou uma injeção endovenosa, para que ele faça efeito em todo o meu organismo, ou ele atinja um outro local, tá? E aí eu tenho o fármaco que age no local diretamente, com aplicação local. Vocês vão ver ainda hoje a diferença, tá? Então, pessoal, só para retomar aqui esse slide, como eu disse, então a ação do fármaco, ele vai precisar ser absorvido, ele vai precisar cair na corrente sanguínea. Então é isso que é a absorção, é o movimento da molécula do fármaco até a corrente sanguínea. Tá? Depois nós vamos ter uma aula só de absorção, tá? É só para vocês entenderem do que se trata, lembrando que esse slide é o resumo de toda a disciplina. Tá. Depois que o fármaco é absorvido, o que vai acontecer? Ele vai se distribuir pelo meu organismo, certo? Por quê? Porque a corrente sanguínea ela vai circular. Então o fármaco vai circular em todo o meu organismo. Quando ele chegar naquele local onde ele realmente é necessário, como o exemplo que eu dei lá naquela inflamação, lá na ponta do meu dedão, e eu tomei o medicamento via oral, como que ele vai chegar lá na ponta do meu dedão? Ele vai chegar lá pela corrente sanguínea e aí ele vai se ligar a um receptor. Então, aquela região onde ele precisa agir, ela vai ter lá receptores que são estruturas proteicas que eu tenho ou dentro da célula ou na membrana da célula. E aí o meu medicamento ele vai se ligar a esse receptor para fazer o efeito. Tá? Então, anotem isso aí nas anotações de vocês, porque isso não tem nenhum slide e eu sempre pergunto isso para vocês. É impossível um fármaco fazer efeito sem ligação a um receptor. Ou seja, a ligação a um receptor é uma condição essencial para que um fármaco faça efeito no meu organismo, tá? Isso é muito importante porque sempre vira e mexe eu pergunto para vocês, qual é a condição essencial para o fármaco fazer efeito? E aí vocês falam um monte de coisa menos ligação ao receptor. Tá? Então, Professor, anotem. Pois não. posso fazer uma pergunta? Pois não. Tipo assim, que nem tem quando a gente toma um remédio, tipo, que nem se toma um remédio para dor de cabeça e outro para dor no estômago.
Aí cada um tem um diferente, né? Tipo, na dor de cabeça tem os receptores deles e na dor de estômago os deles, certo? Uhum. Aí, tipo assim, se você não tá com dor de estômago ou não tá com dor de cabeça e você toma um remédio, o remédio ainda vai se ligar lá no receptor? Eu não entendo muito essa parte. Tipo, ele já tá sempre lá ou, tipo, ele só aparece quando ocorre os sintomas e a pessoa precisa tomar o remédio? Então, o que que acontece? O medicamento, foi boa a tua pergunta, porque isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. O medicamento, ele não, nenhum medicamento, nenhum, zero, tá? Nenhum medicamento promove no organismo qualquer modificação que já o meu organismo não faça. Por exemplo, não existe, por exemplo, um medicamento que cria uma nova reação do meu organismo. Não existe isso. Ou seja, os medicamentos, eles só atuam em reações que o meu corpo, o meu organismo, ele já produz, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma inflamação no meu organismo, quando eu tomar um anti-inflamatório, eu vou ter um controle dessa inflamação. Agora, quando eu não tenho uma inflamação e eu tomar um anti-inflamatório, eu não vou ter nenhum efeito anti-inflamatório, porque não existe inflamação no meu organismo. Só que eu vou ter os possíveis efeitos adversos devido a eu estar ingerindo aquele medicamento, tá? Ou seja, mais uma vez, não existe milagre. Os medicamentos, eles só atuam em reações que o organismo já faz. Como então? Aumentando, melhorando ou inibindo. Por exemplo, numa doença autoimune, tá? Uma doença autoimune como, por exemplo, sei lá, o lúpus. Uma doença autoimune é aquela doença onde o próprio organismo ataca o organismo. O que que acontece? Eu vou lá, tomo um medicamento e meu organismo, ele para de atacar o meu organismo. Como a AIDS, por exemplo. A AIDS ataca o sistema imune. Aí eu tomo medicamentos para inibir aquelas células que estão atacando as células do meu sistema imune, tá? Então, ele para de fazer aquilo. Ele não cria uma célula nova que vai combater aquelas células, entende? Uma inflamação, mesma coisa. Eu tomo medicamentos, por exemplo, que vão, na inflamação, diminuir a quantidade de células inflamatórias. Só que se eu tenho uma quantidade de células inflamatórias pequena, simplesmente não vai ter efeito nenhum. Só que eu vou ter, por exemplo, efeitos adversos, como, por exemplo, se eu tomar uma dose muito alta, eu posso ter um problema renal. Então, quando eu tenho a doença, o medicamento atua na doença. Quando eu não tenho a doença, ele simplesmente não atua. Beleza? Entendi, obrigada. Nada. Bom, então, pessoal, como eu estava dizendo, eu tenho um fármaco, um medicamento. Esse medicamento eu tomo, esse medicamento, por exemplo, via oral. Ele tem que ser absorvido, que é o movimento da molécula até chegar à corrente sanguínea. E aí ele vai chegar no local onde ele precisa atuar. E para que o medicamento faça efeito, qual é a condição essencial? Ligação ao receptor. Depois que ele se liga ao receptor e faz o efeito, tá? Então, qualquer que seja o efeito, isso não é importante agora, ele vai ser metabolizado. Para que ele vai ser metabolizado? Para que ele possa ser excretado. Então, o que é o metabolismo? O metabolismo consiste, né, numa série de reações químicas que ocorrem normalmente no fígado, na grande maioria dos casos, tá? Para quê? Para facilitar a excreção. Então, eu não quero que aquele medicamento fique acumulado no meu organismo. Eu quero que o medicamento entre,
faça o efeito necessário e depois eu quero que ele seja eliminado. Porém, muitos medicamentos, o meu organismo não consegue eliminar. Para que ele consiga eliminar, ele precisa que esse medicamento ele seja processado, ou seja, ele seja metabolizado, tá? Imagina, o que seria o metabolismo então? Eu tenho um medicamento desse tamanho e eu não consigo colocar ele no meu lixo, porque a minha cesta de lixo é desse tamanho aqui. Então, o que é o metabolismo? Eu vou processar aquele lixo para que ele consiga caber na minha lata de lixo, tá? Basicamente é isso. Como eu disse, cada uma dessas etapas nós vamos ter aulas específicas de cada etapa dessas, tá? E como que eu vou excretar esse medicamento? Qual que é a minha lata de lixo? Eu vou excretar, na grande maioria dos casos, via renal, via urina, tá? Mas eu posso excretar via bile, tá? Eu posso excretar de outras formas, mas na grande maioria eu vou excretar via renal. Por isso, a maioria dos medicamentos eu tenho que ter uma atenção especial com pacientes que têm algum tipo de problema renal, tá? Pessoal, então, isso aqui é o que eu chamo de caminho do fármaco no organismo. São todas as etapas por onde o fármaco passa a partir do momento que eu coloco esse fármaco no meu organismo, seja ele da via que for. Então, como eu disse antes, aqui está o resumo da disciplina. Isso aqui é um estudo dirigido que vocês às vezes pedem. Então, se você tem dúvida do que você precisa saber, é aqui, nesse primeiro slide, segundo slide aqui da disciplina, que está lá no AVEA, é que você precisa consultar. Poxa, peraí, o que eu preciso saber mesmo? Eu preciso saber o que é um fármaco, preciso saber como que ocorre a absorção, eu preciso saber como ocorre a ligação do receptor, eu preciso saber como o medicamento faz efeito, eu preciso saber depois como ele é metabolizado para depois ele ser excretado. Se eu souber esse ciclo completo, eu aprendi a farmacologia para eu aplicar na minha vida, na prática da odontologia. Certo? Dúvidas aqui? Tranquilo. Bom, mais algumas então definições, tá? Droga. O que é uma droga? Tá? A droga é qualquer substância química, exceto alimentos, tá? Capaz de produzir efeitos farmacológicos, ou seja, provocar alterações no sistema biológico, no organismo, tá? Então, droga é qualquer substância química, exceto alimentos capazes de promover alterações no sistema biológico. O que é fármaco? A gente utiliza muito esse termo agora. Fármaco é o sinônimo de droga. O que é forma farmacêutica? É a forma de apresentação do medicamento, se ele é um comprimido, se ele é um xarope, se ele é uma pílula. Aquilo é a forma farmacêutica, tá? Medicamento. Medicamento é a droga ou preparação com drogas usadas terapeuticamente. Por exemplo, eu posso ter um suplemento alimentar. Ele é considerado um fármaco, mas ele não é um medicamento. Consegue entender a diferença? Tá? O medicamento ele é usado terapeuticamente, terapia, para tratar alguma doença. Tá? O nome químico do medicamento, ele diz respeito aí à constituição da droga. Então, o nome químico normalmente é o nome da substância ativa ali do medicamento, tá? E tudo isso a gente encontra em um livro chamado Farmacopeia, que é o dicionário dos medicamentos, tá? O medicamento, quando ele é utilizado e lançado e aprovado, ele é publicado nessa farmacopeia. Então, a farmacopeia, se você quer saber um dia, você pega o medicamento na mão e fala assim, esse medicamento, será que ele é
confiável se ele estiver na farmacopeia, sim, se não, provavelmente ele não é um medicamento confiável, tá? São só definições que vocês vão ter aí na mão de vocês. E é importante porque daqui para frente a gente só vai usar esses termos, tá? A gente não se fala mais os termos populares, porque isso faz, isso diferencia a gente. A gente, quando é um profissional, e é gozado isso porque a gente tem que saber dosar muito isso, né? Quando nós estamos no ambiente acadêmico, como é a universidade, um congresso, um curso, nós que somos profissionais da saúde, nós temos que nos portar, nós temos que ter uma certa postura para falar, para agir. E então isso demonstra que você está preparado para estar naquele ambiente, que exige um preparo, tá? Agora, quando eu vou falar com o paciente, muitas vezes eu não vou falar para um paciente assim, olha, você vai tomar o fármaco tal. Não, para o paciente você vai tomar um medicamento, tá? Até medicamento, você pode falar com alguém que não saiba o significado dessa palavra e aí sim, você vai tomar esse remédio. Agora, no meio acadêmico, numa prova, num trabalho de conclusão de curso, num artigo, você não vai escrever lá, deve usar o remédio tal, tá? É importante você... Enfim. Tudo bom? Ô, Rogério, qualquer coisa, dá um toque aí. Tô aqui. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Mais definições importantes nesse momento. O que é dose, tá? Dose é a quantidade a ser administrada de uma vez a fim de produzir efeitos terapêuticos. Então, é o quanto de medicamento que eu vou tomar. E aqui, ó, eu tenho diversos tipos de dose, tá? Eu tenho a dose letal. Então, o que é a dose letal? A dose letal é uma dose que leva o organismo à falência, leva à morte. Então, a maioria dos medicamentos, eles têm dose letal calculada aproximadamente, né? Lógico que em humanos não se faz estudo de dose letal, por razões óbvias, né? Vocês imaginam. Então, normalmente as doses letais são doses que são calculadas baseadas em estudos in vitro e estudos com animais. Eu tenho aí também a dose máxima. A dose máxima é muito diferente de dose letal, porque dose máxima é a maior quantidade de uma droga capaz de produzir efeito, mas sem prejudicar o organismo. Já a dose mínima é o contrário disso, é a menor dose, é o mínimo que você precisa para ter efeito. Você sabe que menos que aquilo não vai adiantar nada. E a dose tóxica, que é a maior quantidade da droga que causa efeitos adversos. Então, por exemplo, ela é bem menor do que normalmente que a dose letal, tá? Ela é uma dose assim, que é o máximo que o organismo aguenta e mesmo assim já vai ter um monte de problema. Basicamente é isso. Tá bom? Dúvidas aqui? Não. Vamos lá, qualquer dúvida é só interromper, tá? Posologia. Posologia é um termo que a gente usa muito daqui para frente, tá? Posologia é o estudo das doses. Então, através da posologia, a gente pergunta qual é a posologia desse medicamento? Ou seja, a gente quer saber da dose de aplicação desse medicamento, tá? Então, qual é a sua posologia? Se você pegar a bula aí em casa de qualquer medicamento que vocês tenham aí, você pegar a bula, vai ter lá posologia. Aí vai estar falando sobre a dose, tá? Eu sugiro vocês pegarem e lerem a bula de medicamentos. Porque daí vocês vão encontrar vários termos desses que agora são novos para vocês ou para alguns de vocês, tá? Tem alguma de vocês que tem alguma formação já, que já é formado em alguma outra área da saúde?
Acho que só a Gabriela. Ela tá aqui? Mas acho que sim, mas eu não sei É o que eu que não ela consigo fez. ver mais nada. Vou falar nisso, entrou alguém aqui. Ela disse que só fez a DM, professor, que não era da área de Ah, saúde, tá. não. Legal. Beleza. Bom, outro termo interessante que a gente vai ver daqui para frente, prodroga, tá? É uma substância química que precisa transformar-se no organismo a fim de se tornar uma droga ativa. O que acontece? Uma prodroga é assim, é um medicamento que eu tomo esse medicamento, só que naquela fórmula química que ele está dentro do comprimido, ele não faz o efeito que eu quero. Então, para que ele faça efeito, ele vai ter que se modificar. Como que ocorre essa modificação? Normalmente é através de enzimas. Então vai ter, por exemplo, ele bate lá no meu estômago, aí tem uma enzima no meu estômago que transforma aquele medicamento e aí sim ele passa a fazer efeito, tá? Então isso é uma prodroga. E tem o efeito placebo, né? O placebo, o que quer dizer placebo? Do latim, ele vem de vou agradar. Em farmacologia, placebo é uma substância inativa administrada para satisfazer a necessidade psicológica do paciente. O que quer dizer isso em resumo? É um medicamento que não tem efeito químico comprovado, mas psicologicamente ele pode fazer um efeito para o paciente. O tratamento placebo ele é muito utilizado, por exemplo, nas pesquisas clínicas. Tá? Você faz uma pesquisa e para saber se aquele medicamento realmente tem um efeito, eu dou um medicamento placebo para o paciente. É um medicamento que eu sei que não tem nada. É um medicamento de farinha, por exemplo, ou de maisena. Ou seja, ele não tem efeito contra a dor. E aí eu dou depois um medicamento para a dor. E às vezes o paciente, só pelo fato de ele, psicologicamente, ele fala assim, não, eu tomei o medicamento, eu vou ficar bom. Ele já não sente mais dor. Tá? Então a gente faz esse tipo de estudo muito para tratar doenças também. Às vezes o médico ou uma junta médica consegue, ou para tentar, quando eles suspeitam que aquela pessoa, na verdade, ela não tem a doença, mas que aquilo é uma coisa da cabeça dela, para ter certeza, eles vão lá e dão um medicamento placebo para a pessoa. Porque daí se a pessoa falar que melhorou, você vai ter certeza que o problema está, na verdade, na cabeça, na mente dessa pessoa. Tá bom? Certinho, pro. Vamos lá. Bom, então quais são os tipos de medicamentos existentes, tá? Então, o primeiro tipo de medicamento que a gente vai falar um pouquinho, tá? São os medicamentos de referência, tá? Também conhecidos como medicamentos de marca. Eles são medicamentos que eles têm eficácia terapêutica, têm segurança, têm qualidade, tá? Porque eles são registrados aqui no Brasil junto à Vigilância Sanitária, tá? Que é o órgão, né? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão que regulariza, regulamenta e controla os medicamentos no Brasil. Eu tenho 3 tipos básicos de medicamentos de referência. O primeiro ali, os homeopáticos, tá? Os homeopáticos, eles são medicamentos que eles têm um princípio ativo normalmente de origem natural, tá? E essa substância ativa, esse princípio ativo, ele normalmente é o princípio ativo que causa aquele problema que você quer tratar. Então, por exemplo, um anti-inflamatório. Então, eu tomo um medicamento homeopático, ele normalmente ele tem uma substância em pequenas doses, uma substância inflamatória. Para quê? Para ativar o meu sistema imune a combater essa inflamação. Entende?
Então, o homeopático é como se fosse pequenas doses daquela agressão para acordar o meu organismo, tá? Normalmente, eles têm origem natural e, portanto, o efeito demora para fazer. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso que o meu próprio sistema imune, meu próprio sistema de defesa, meu próprio organismo acorde, desperte para combater aquela doença. Isso faz com que sejam medicamentos com efeito mais demorado e, às vezes, para problemas mais graves, acaba não sendo suficiente. Então, é muito comum pessoas que gostam de fazer tratamento com medicamentos homeopáticos acabarem, no final das contas, tendo que usar os medicamentos alopáticos, que são aqueles medicamentos que a gente conhece mais comumente utilizados, como, por exemplo, aí eu coloquei uma imagem do Tilenol, né, o paracetamol, o Anador, a dipirona, são medicamentos que são normalmente sintéticos, mas que têm um potencial e um mecanismo de ação muito maior. Então, é muito comum os homeopatas, eles prescrevem o medicamento da homeopatia para controle de sintomas leves, mas na hora que o calo aperta, ele acaba fazendo o uso do alopático, tá? Prof, Oi. e quem tem alergia, por exemplo, eu tenho alergia de pirona, não tem o receptor? O que acontece? Então, a alergia, normalmente, na verdade, é uma reação do seu sistema de defesa que reconhece aquela substância, qualquer que seja ela, como uma agressão. E aí o teu organismo começa a atacar aquela substância e a tomar atitudes para se defender dela, tá? Para tentar eliminar aquilo. E isso pode ser perigoso, porque esse ataque do sistema imune, ele infelizmente ele não vai atingir só a substância. Então ele acaba atingindo o meu sistema, o meu organismo como um todo. Isso pode ser perigoso dependendo do nível de alergia que eu tiver, de reação alérgica que eu tiver. Normalmente não tem a ver com receptores, presença de receptores, tem a ver então com o teu organismo reconhecer aquilo como uma agressão. Por quê? Porque normalmente ele não teve contato com aquilo nunca, ou você não desenvolve defesa para aquilo. Então, sempre que entra em contato, sempre vai ser uma agressão. Tá? Porque a tendência do nosso organismo, a tendência é sempre quando a gente tem contato pela primeira vez com alguma substância, seja ela leite, seja ela, sei lá, alergias comuns, camarão, seja ela um medicamento de pirona, a tendência é que quanto mais cedo a gente tiver contato com essas substâncias, eu vou desenvolver uma defesa. Meu organismo vai reconhecer aquilo, vai ver, não, isso aí não causou nenhum problema, né? Então, beleza, agora eu desenvolvi uma defesa, eu não vou mais atacar ele. Agora, algumas pessoas, elas não desenvolvem nunca essa defesa. E aí sempre vão ter a reação alérgica. Tá? Beleza? Entendi, obrigada. Joia. Então, a gente já falou dos homeopáticos, a gente falou dos alopáticos, e os fitoterápicos, tá? Os fitoterápicos, eles são medicamentos obtidos a partir de plantas e normalmente eles são, na verdade, como se fossem extratos da própria planta. Eles não têm nenhum tipo de processamento. Ou não é que é processamento tem, né? Porque o fato de você pegar, por exemplo, uma planta e transformar ela num xarope é um processamento. Talvez não seja essa palavra, mas, na verdade, a diferença do homeopático para o fitoterápico é que o homeopático normalmente é extraído um princípio ativo. No fitoterápico não, no fitoterápico a planta é processada e o que sai dali é o que vai ser utilizado, tá? Como um chá, como um extrato. Então, os medicamentos fitoterápicos, eles são normalmente 100% naturais,
tá? O homeopático, ele pode ter algumas coisas ali na sua composição para melhorar, por exemplo, a absorção ou para melhorar a excreção. E o alopático, ele é um medicamento desenvolvido normalmente 100% sinteticamente, tá? Alguma dúvida? Bom, outra definição interessante e Não, prof. importante, tá? São os medicamentos genéricos. O que são os medicamentos genéricos, então, tá? Os medicamentos genéricos são medicamentos que são conhecidos, tá? Através do seu princípio ativo, tá? Então, o medicamento genérico no Brasil ele já existe há bastante tempo. Não sei falar exatamente, mas acredito que pelo menos uns 20 anos, né? Porque como que funciona? Da onde surgiu isso, tá? Bom, o medicamento ele é desenvolvido normalmente por uma empresa, por um laboratório, né? Então, eu tenho lá o meu laboratório, Laboratório Jorge, e eu desenvolvi lá um medicamento para dor, e nesse medicamento eu criei uma fórmula. Então, eu misturei lá uma substância, mais uma deu uma substância lá que eu vou chamar de comprimidos Jorge. Essa fórmula, ela é minha, porque eu que desenvolvi essa fórmula. Então, ela é minha, eu vou lá, eu registro essa minha fórmula e só eu posso fazer ou quem eu deixar que faça. Eu posso vender para você essa fórmula e você poder falar, não, você pode fazer também aí. Tá? Então, a pessoa que cria essa fórmula, o laboratório que cria é o dono daquela fórmula. Ele investiu, ele trabalhou, né? É o que vem acontecendo hoje, por exemplo, aí vocês estão acompanhando essa pandemia e é o que vem acontecendo. Vários laboratórios correndo atrás de uma vacina, de medicamentos que possam fazer efeito e tudo mais. Aí o que acontece? Eu crio a minha marca, então o meu medicamento vai chamar Jorge. E eu lanço esse medicamento no mercado e coloco lá o preço que eu quiser e começo a vender o meu medicamento. E o que acontece? Se só eu tenho a fórmula, eu posso colocar o preço que eu quiser. Porque se o meu medicamento for bom, você vai pagar. O que acontece? Em países subdesenvolvidos, em países menos desenvolvidos, como é o nosso caso aqui, medicamento sempre foi muito caro, né? E não só por isso, por causa de muita carga de imposto que aqui no Brasil existe e tal. O que acontece? Eu acho que foi no governo Fernando Henrique, foi em 90 e pouco, eu acho que já faz até quase uns 30 anos. Se eu não me engano, foi no Fernando Henrique. O governo chegou, pegou uma lista, fez uma lista com vários medicamentos, muitos medicamentos, aqueles mais utilizados, chegou e quebrou o registro, quebrou a patente desses laboratórios. Então, o meu medicamento, Jorge, o governo me obrigou a divulgar a fórmula. Ou a governo já tinha a fórmula, porque eu tive que registrar. Ele pegou e divulgou, o medicamento Jorge, é assim que a fórmula dele está aqui. Para qualquer pessoa fazer. Então, o que aconteceu? O meu medicamento era muito bom, vários laboratórios pegaram e falaram, opa, eu vou fazer também, vou fazer também, vou fazer também. O que aconteceu? Concorrência. A concorrência fez com que os preços baixassem. Só que, para isso, o laboratório não podia colocar uma marca. O laboratório ele tinha que divulgar a fórmula. Então, ele coloca ali na embalagem o princípio ativo utilizado. No caso aí, por exemplo, dipirona sódica. Tá? Então, isso que é um medicamento genérico. É um medicamento... então, não existe genérico para 100% dos medicamentos.
Normalmente, a lei de genéricos, ela tem uma série de meandros ali, que a gente não vai entrar em discussão, mas medicamentos genéricos são medicamentos que têm a sua patente quebrada e qualquer um sabe como, ou pode saber como fazer e lançar. Normalmente, esses medicamentos, eles têm o mesmo princípio ativo, ou seja, eles têm o mesmo efeito. Só que, um detalhe, o efeito do medicamento, ele não quer dizer que é 100% só por causa do princípio ativo. Porque, por exemplo, mesmo que eu use o mesmo princípio ativo, eu posso usar uma substância diferente que pode acelerar a absorção do medicamento, ou seja, ele fazer efeito mais rápido. Então, mesmo assim, pode existir diferença de um medicamento para o outro, de uma marca para outra, de um laboratório para outro. Tá? Mesmo assim. Mas, via de regra, o efeito... Então, por exemplo, eu quero um medicamento para dor. Eu tenho lá o Novalgina, que é uma marca. O que é Novalgina? É dipirona sódica. E eu tenho o genérico. Os dois vão controlar a dor? Vão. Exatamente igual no mesmo tempo? Provavelmente não. Daí que tem gente que fala assim, eu tomo Anador e Novalgina, eu prefiro o Anador. Mas são o mesmo, tá bom? Aí eu tenho os medicamentos similares, tá? O que são medicamentos similares? Eles são medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, porém marcas diferentes, tá? Então, eles têm marcas diferentes, ele tem um prazo de validade diferente, ele tem uma embalagem diferente, ele tem uma forma diferente do produto. Então, eu tenho o Anador, por exemplo, ele é um medicamento dipirona sódica 500 miligramas, aí eu tenho a Novalgina 1 grama. Então, são medicamentos similares, mas têm diferenças, tá? Eles não são iguais, são similares. Mas aí tem a sua marca a sua marca comercial ali bem estampada, esses medicamentos que a gente vê propaganda e tudo mais, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então da classificação dos medicamentos, tá? Normalmente a gente tem dois tipos de medicamentos. Eu tenho medicamentos de origem natural, tá? O que é um medicamento de origem natural? É um medicamento que lá na sua origem ele tem uma substância que está presente na natureza. E aí eu vou precisar daquela substância para fazer aquele medicamento. Agora, os medicamentos sintéticos, eles são medicamentos onde ele é desenvolvido 100% dentro do laboratório. Não usa nada que já existe. O cientista ali, a equipe, o laboratório, vai criar todas as substâncias presentes naquele medicamento, tá? Então, medicamento natural, normalmente os fitoterápicos, os homeopáticos, são de origem natural. Normalmente os medicamentos alopáticos, eles são sintéticos. Mas pode existir medicamento alopático que tem origem natural, tá? E quais são os tipos de medicamentos existentes? Eu tenho a classificação quanto à sua forma. Lembra que eu falei da forma farmacêutica lá na definição? É como aquele medicamento é apresentado. Então, eu tenho medicamentos líquidos, como soluções orais, eu tenho os xaropes, né? Eu tenho medicamentos sólidos, como os comprimidos, tá? Eu tenho medicamentos pastosos, né? Como cremes e pomadas. Eu tenho medicamentos gasosos, né? Como uma bombinha aí Nossa, meu Deus, fugiu. Asma, tá? Então, eu tenho também essa diferença aí na classificação, nos tipos de medicamentos. Legal? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Tranquilo, professor. Joia.